TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Iniciando mais um Janela do Céu, hoje é a Cláudia Benfica da Silva, lá de São Francisco de Paula, que vai contar o testemunho pra gente. Ela tá aqui na sala virtual já comigo, pra gente conhecer um pouquinho mais, da vida dela, a história e as experiências que ela teve com Cristo. Tudo certo, Cláudia? Tudo certo, graças a Deus. Boa noite. Então, Cláudia, começa contando pra gente como é que foi os teus primeiros passos. Tu já tinha Cristo na tua vida antes de se entregar pra Ele? Como é que foi tua experiência? Então, minha infância, na minha família, nos meus familiares, pai, mãe, eles não iam na igreja, não frequentavam a igreja, nem o tipo, da igreja, nem católica, nem cristã, não tinham Jesus, não tinha hábito de orar. Eles ensinavam as rezas, mas não tinham o costume de fazer. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 2 aninhos de idade, então eu também não convivi muito com os dois juntos e fui criada pela minha mãe. E no decorrer do tempo ali da minha infância, quando eu tinha uns 10 anos por aí, eu comecei a ir numa igreja de crente, igreja cristã ali, lá em Torres, porque eu sou de Torres. Moro aqui em São Francisco de Paula agora faz 7, 8 anos. E aí comecei a ir porque eles davam cachorro quente, tinha suco. Tu era Todo pequena? domingo eu tinha 10 anos. Então a gente ia por isso, porque tinha uma escolinha para as crianças. E aí eles davam cachorro quente e açúcar. Então eu ia por causa disso, No meu pensamento era isso. E foi alguém que convidou vocês pra ir? A tua mãe levava? Como é que era? Não, a mãe não levava, às vezes, na verdade, muitas vezes até ela era um empecilho, assim, ou ela não deixava, ou tinha que fazer alguma coisa em troca pra ir, Tu E recebeu era um só convite nos pra ir. domingos. Isso aí, eu recebi um convite, acho que tipo algum amiguinho do bairro, alguma coisa assim, não vou lembrar bem pra dizer Sim. agora quem foi que convidou. E aí, frequentando lá, eu comecei a sentir, assim, o gostar de estar lá, de não ir mais só por causa do cachorro-quente, do suco que tinha e das brincadeiras, depois que fazia, Eu comecei a gostar de estar lá. O Senhor, acho que já começou a trabalhar ali dentro de mim desde aquele momento ali. Eu nunca gostei de ir em outra congregação, assim, tipo, igreja católica, não tinha Sim. esse hábito de ir, ou outras religiões, não. Às vezes que eu parei de ir, não ia em lugar nenhum também, no caso, Mas gostava de ir lá. E eles começaram assim, nesse ambiente, a te trazer essa pessoa de Cristo? Tu ouvia falar? Tinha algo que te chamava atenção? Tu sabia por que se sentia bem naquele lugar? Eu não sabia, porque eu ainda tinha uns 10, eu tava ali sempre nos 10, 11 anos, E eu sei que eu sentia, assim, eu gostava de cantar os corinhos, cantar os louvor ali, Estar ali junto, participar. Eu gostava aquela, aquela coisa, aquele carinho que os irmãos tinham uns com os outros, Eu gostava de ver aquilo, Que na minha família, assim, não eram pessoas tão unidas, E eu gostava de estar no meio daquelas pessoas unidas, assim. Então, eu gostava de estar lá, Eu sentia aquela vontade de chegar no domingo e eu ir para lá sempre para participar do culto. E depois, no decorrer do tempo, eu já não ia mais só no domingo, Quando a minha mãe deixava, porque daí o culto era de noite, eu ia também nos dias de noite que ela deixava eu ir, quando ela deixava eu ir, no caso. E tu sentiu assim que teve algum momento que foi onde tu se apegou mais na igreja ou depois tu acabou se afastando? Como é que foi a continuação aí da tua caminhada? E depois eu me afastei, Aí ficou aquele negócio que se afastava, voltava, fui tendo a adolescência, onde tu, às vezes, ainda mais quando tu não tem aquela base ali, onde a tua família vai te conduzir, aquilo ali é te levar, ou te dizer, ó, tu tem que ir, na minha família ali, a minha mãe nunca foi de puxar isso, Nem do lado religioso, nem escola, então
Tudo que eu fui foi o Senhor mesmo que foi me conduzindo, né? Então chegou uma parte onde eu me afastei dos caminhos do Senhor. Aos 17 anos eu engravidei, né? Eu acabei engravidando e tem uma moça hoje, né, de 18 anos, que graças a Deus também eu criei ela, eu daí criei ela dentro dos caminhos do Senhor. Uhum. Por algumas vezes eu saí nesse meio tempo, porque eu tinha 17 anos, mas sempre que eu ia quando ela era pequena, sempre levava ela junto, e hoje, graças a Deus, Sim. ela vai junto com a gente, né? Nesse, E nesse momento, nesse assim, que decorrer, tu se afastou, teve alguma situação que te trouxe novamente pro Senhor? Tinha pessoas ao teu redor que começavam a te convidar? Como é que era? não, sempre que a coisa apertava, eu ia na igreja, no culto, lá em Torres, isso, né? Então eu ia no culto nas quarta-feira, eu ia, às vezes, ia seguido, depois parava de ir aos meus 19 anos, ou 20, 19 ou 20, eu acho que foi. Então eu me batizei, mas me batizei na igreja, numa congregação, onde a doutrina era muito puxar, se tu não podia usar um brinco, tu não podia usar um batom, tu não podia usar nada, e eu tinha 20 anos. Aí tu tinha que usar um saião, sabe? E eu fui, exatamente me batizei para agradar outras pessoas, para agradar pessoas, né? Não foi assim naquele negócio de assim, ah, estou me batizando por Jesus, porque eu quero Jesus para minha vida, não foi por isso, foi para agradar pessoas. Então, nesse momento, quando ficou muito forte aquele negócio de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu saí novamente dos caminhos do Senhor. E ali eu fiquei um bom tempo afastada, só nesse ir de vez em quando, às vezes via, às vezes não ia. Quando as coisas apertavam muito, ia, recorria ao Senhor, né? E quando foi 2015, eu me casei e nós viemos embora ali em fevereiro de 2016 aqui para então São Francisco de Paula. E aí a minha mãe veio a ficar doente em julho de 2016. Nós recém então tínhamos vindo morar aqui. O meu esposo fazia um curso para guia de turismo. Eu tive que sair então do meu trabalho, que eu recém tinha começado a trabalhar para ir cuidar da minha mãe, né? Ela tinha 42 anos e teve um câncer, né? E aí eu sou a única filha mulher, os outros irmãos são dois meninos e eu sou a mais velha. Então eu tive que deixar o meu esposo e a minha filha aqui e cuidar da minha mãe, ir com ela para Porto Alegre, ficava lá com ela. E assim foi durante 6 meses, né? Foi 6 meses que o senhor trabalhou na vida dela e depois recolheu ela. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu briguei com Jesus, eu briguei com Deus, eu só me perguntava por quê, né? Eu não queria acreditar que ela tinha ido, porque dentro de mim eu achava que ela ia ser curada, aquele negócio de tu achar que parece que a tua mãe nunca, ela vai durar para sempre. Então, eu só pedia por que o senhor levou a minha mãe, por que ela, por que não foi fulano que é assim, ou ciclano que é assim, sempre tu querendo saber botar os defeitos nos outros, né? E aí não queria orar, não queria falar com o Senhor, fiquei totalmente perturbada, isso ali foi foi no em 2018, tive crise de pânico, ansiedade, depressão, ali eu queria morrer, eu queria simplesmente, assim, ao fundo do poço, foi pouco, assim, eu fui no fundo do poço. Eu digo que quando eu dou esse testemunho, assim, eu falo que eu não tive coragem, né, nenhum momento, graças a Deus, de tirar a minha vida, mas eu queria que alguém tirasse. Eu caminhava, às vezes, no meio da rua, tomara que alguém passe e me atropele, sabe? Assim, a minha filha não vai pensar que eu me matei e vai sofrer por causa de mim, ela vai... Eram esses pensamentos perturbadores que o inimigo botava na minha mente, né? E aí, com isso, veio a pandemia. Eu não estava trabalhando, só meu esposo trabalhava, e aí ele é guia de turismo, nós recém tínhamos trocado de carro, tudo sem a permissão do Senhor, porque então não estávamos no caminho do Senhor. E aí veio aquele negócio que aí piorou tudo, né? Piorou tudo. Eu já estava na depressão ali, ficou pior. E aí procurar um serviço em plena pandemia para ajudar meu esposo. Fui arrumar um emprego num lugar numa cafeteria que tem ali em Gramado. E era um extra, assim, que eu ia fazer, né? E fui fazer, né? Tipo, ganhava um salário, um valor bom e tava ajudando, né? Só que acontecia algumas coisas que
que eu não queria, assim, né? Me levava a lembranças da infância e acontecia coisas que eu não queria, né? Falava pro meu esposo, a gente tava pensando o que que vamos fazer, ou ele dizia, tu tem que sair de lá, mas se eu sair de lá, como é que nós vamos viver, né? Ou seja, até onde a gente tá atirando agora, tá ajudando, né? E aí eu comecei a orar. Aí eu voltei a ajoelhar e falar com o Senhor, dizer pra ele, né? Ó, Senhor, eu sei, eu tô aqui brava, mas eu tô aqui, né? Porque eu sei que o Senhor existe. Eu sabia que ele existia, eu não duvidei nunca do Senhor, eu só queria saber o porquê que ele tinha levado a minha mãe, né? E por que que eu tinha passado tudo aquilo ali com ela, todos aqueles 6 meses ali de sofrimento, né? E aí pedi pra ele, Senhor, eu não quero estar lá, eu não quero trabalhar lá, eu preciso de outro emprego, por favor. Eu dizia, eu preciso de outra coisa, me ajuda. E aí assim foi por alguns dias. E nesse caminho, nesse decorrer, a minha filha estava para fazer os 15 anos. E eu já tinha um contrato com a cerimonialista que iria fazer a festa de 15 anos dela, então era um contrato que eu tinha que arrumar dinheiro também para pagar. E nesse contrato, as fotos dos 15 anos eram externas, assim, eles tinham os lugares que iriam fazer a foto. E ela chegou um dia para mim e disse: Ah, mãe, eu queria fazer umas fotos de 15 anos com um cavalo numa fazenda. Eu disse, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não tem, né? A gente não, ó, minha filha, a gente não tem de onde tirar esse dinheiro, não temos mais o que fazer, né? Só que ao mesmo tempo é a nossa única filha, né? E eu disse, meu Deus, se ela quer fazer com cavalo, eu também amo cavalo, e agora vai ficar tão bonita essas fotos. E aí conversei com uma menina que trabalhava comigo, né? Falei, bah, agora a Ana quer fazer foto com cavalo e fazenda. Como é que eu vou fazer? É tão caro. Até olhei os preços na redondeza e era caro, né? Eu disse, não tem como. E ela olhou para mim e disse assim: Olha, a minha irmã tem um namorado e o namorado dela é irmão do dono de uma fazenda. Entra em contato com eles, vou te passar o número e vê com eles. Mas nesse eu vou te passar o número, até ela me passar, ela me falou o nome da fazenda, eu já fui procurar no Instagram, né? Eu disse, vou procurar, então já vou entrar em contato. E Deus faz os arranjos tão certinhos, né? Que o dia que eu entrei em contato, quem estava com o setor de reservas era a dona da fazenda, né? Que é a Mari e o Márcio, né? Que são os meus patrões até hoje, no caso. E conversando com ela, né? A Mari, que quase nem gosta muito de conversar, acho que conhece, todo mundo conhece, né? Ela, mas vem aqui conhecer a fazenda, vem aqui, vamos conversar, vou te mostrar a fazenda e do preço, assim, que ela me falou, era o mais barato mesmo, assim, muito barato, né? Então vamos lá ver como é que é a fazenda. Chegamos aqui, conversa vai. E ela começou desde o momento que a gente veio, chegou aqui para conhecer como é que era o espaço, eu, meu esposo, a nossa filha, e uma prima minha veio junto. E ela começou, ela falava e ela ao mesmo tempo dizia assim: tu trabalha, tu tá trabalhando para mim, para minha filha, para minha prima. E aí conversava outra coisa, daqui a pouco de novo. E quando chegou no final de tudo, que a gente viu tudo, combinou tudo certinho, ela perguntou assim: Ah, é que eu falei se tava perguntando porque a gente tá precisando de alguém para trabalhar aqui na fazenda. Mas a gente não botou anúncio em lugar nenhum, né? E tá, ficou naquilo ali, eu também não falei nada e fui para casa. Cheguei em casa e disse ao meu esposo: Eu quero trabalhar lá. E ele disse: Mas tu tem certeza? Eu disse: Eu quero, não sei do que é, mas eu quero. Mandei mensagem para ela, né? Ele disse: Se tu quer, né, se sente bem. Mandei mensagem para ela e disse: Eu quero trabalhar aí na fazenda, do que é a vaga? E ela falou, né? Tem uma vaga para camareira. E, e aí ela perguntou se eu não estava trabalhando, tudo, porque eles, né, ela não queria me tirar de um serviço, né? Eu disse: Não, eu tô, expliquei para ela, mas eu não quero mais e eu quero trabalhar aí. Eu falei assim: Eu quero trabalhar aí, eu tenho experiência. E aí ela, então vamos marcar uma entrevista, né? E aí a gente marcou essa entrevista. E aí ela me contou que eles não postaram em lugar nenhum, né? Eles estavam orando, pedindo para que o Senhor trouxesse alguém até a fazenda, né? E aí eu tava orando, pedindo pro Senhor um emprego, né? E como eu disse, o Senhor faz esses arranjos que são tão maravilhosos, né? E aí eu vim trabalhar aqui, então, ali em novembro de 2020, comecei a trabalhar aqui na fazenda. Ainda antes, no dia que eu iria começar mesmo, que seria dia 5 de novembro, eu peguei, tava com Covid, morrendo de medo de perder o emprego. Agora eu vou ter que botar testado, recém comecei.
Mas graças a Deus, né? Imagina, Uhum. Deus sabia de todas as coisas e eu que não sabia de nada, na verdade. E aí, ali, eles começaram a me convidar para vir em grupo familiar, Uhum. até que a gente veio a primeira vez num grupo familiar, então. E na segunda vez, acho que a terceira vez de um grupo familiar, eu sempre era muito emotiva, assim, muito doída, cheia de amarguras, cheia Sim. de tristeza, cheia de mágoa, de rancor, né? Naquele período que a minha mãe faleceu, eu tinha pessoas próximas, tipo tias, né? Uma específica, umas primas em específico, assim, que eu era, vivi, assim, convivi com elas, cresci com elas, e quando a minha mãe faleceu, foram embora, assim, Uhum. como se eu tivesse ficado sem família. Eu sempre dizia assim, eu vim da onde, Senhor? Eu não tenho uma família, eu tenho meu filho, meu filho, meu esposo e minha filha, mas eu não Uhum. tenho familiares, eu parece que eu sou do nada, que eu não tenho ninguém, né? Eu dizia assim, eu não posso recorrer a ninguém, o que que eu vou fazer? E aí, então, eu chorava muito, né? Chorava muito nos grupos familiares, falava em mãe, eu chorava. E aí, a Mari me presenteou com esse livro aqui, A Cura Interior. Fico emocionada, fico emocionada em falar, porque através desse livro aqui o Senhor fez um trabalho maravilhoso na minha vida. Meu Deus do céu, através dessa família, através desse livro que o Senhor trabalhou profundamente, assim, se eu pudesse dar esse livro para todas as pessoas e todas as pessoas lerem ele, eu fazia isso porque Uhum. Deus me curou, me transformou, foi tirando aquela amargura, aquelas ataduras, aquelas rancor, né? E tu lembra como Depois é no que decorrer eu foi o fui início dessa experiência? De começar a, a contatar essa a ler. verdade? Isso, a ler a experiência? No começo, quando ela me deu esse livro aqui, eu pensava assim, ó, porque ela disse assim, lê um capítulo por dia desse livro. Um capítulo por dia, ela falava assim. E eu disse, vou ler, né? Mas mais capaz que eu acreditava que eu ia me curar através desse livro, que o Senhor ia me curar. Eu só pensava assim, eu vou ler porque ela é minha patroa, né? Vai que ela me tome a lição desse livro aqui, eu preciso saber, né? E comecei a ler por causa disso, né? Uhum. Não porque eu acreditava que. Eu pensava, da onde? Para mim, quem sabe se curar, eu vou ter que tomar um mundaréu de remédio, eu não vou nem no médico para começar de Uhum. conversa, porque eu não quero tomar remédio e ficar dopada, né? E aí comecei a ler um capítulo, dois capítulos. No terceiro capítulo, comecei a me sentir com mais vontade de ler. Do quinto capítulo em diante, eu já nem queria. Eu fazia exatamente como ela mandou, mas eu queria já logo chegar no outro dia para ler de novo, Uhum. para ler o outro capítulo. E fui lendo, e o senhor foi trabalhando, eu fui vinha memórias, vinha coisas assim que o senhor me fazia lembrar de coisas que eu também fiz errado, Uhum. ou de coisas onde ele deveria trabalhar e eu deveria permitir, que eu deveria pedir perdão, que eu deveria orar. E aí eu fui sentindo que eu disse, Senhor, quando eu me batizei, aquele batismo não deve ter valido, né? Não deve ter sido válido Sim. porque eu não me batizei para ti. E aí nasceu dentro de mim a vontade de me batizar para Jesus, por Jesus, para caminhar com ele, né? Que ele é a nossa base, né? Seria através dele, ele transformaria Uhum. a minha vida, né? E aí comecei a pedir pro meu pastor, né? Só que, claro, né? Tipo, ele não. Eu já tinha o batismo, né? Então não era assim. E eu também, quem sabe, não me expressava direito, né? Em falar o porquê, os motivos certinhos que eu queria me batizar. Até que chegou um dia, e não faz muito, não faz nem um ano, na verdade. Teve o irmão Iliberto e a esposa dele tiveram hospedados aqui na fazenda. E aí teve batismos, né? E aí o meu pastor, né, o Márcio, falou alguma coisa assim para mim e eu falei de novo. Eu disse assim, eu Uhum. quero me batizar não é porque na minha cabeça eu penso assim, eu pequei do meu batismo anterior até agora eu pequei um monte, agora me batizo de novo, tá tudo certo. Não, eu sei que não é assim, não é isso. Eu quero porque eu me batizei por outras pessoas, não por Sentiu que naquele Jesus. momento Eu não estava com a sinto que eu motivação certa. não era para Jesus, eu não queria aquela vida, não era com Jesus, era para agradar pessoas. Uhum. Então, aí ele conversou com o irmão Heriberto falou que então achava que era válido sim, né, que não que eu tinha na minha mente que não era por causa que não é assim, peca, vai lá e se batiza. Uhum. Pega. Então, eles foram e aí me batizei novamente, né, e agora para o Senhor. Graças a Deus assim foi tremendo assim, maravilhoso na minha vida.
E aí, nos caminhos com o Senhor, eu já tô há 4 anos, desde 2020, então desde que eu comecei aqui, eu tô nos caminhos com o Senhor. E é maravilhoso, né? Tem vezes que dá umas, tu dá aquelas Uhum. balançadas assim, graças a Deus, essas balançadas já passou, assim, né? A gente tá mais firme ali, né? Mas Deus sempre usou muito, muito, muito a Mari, né? Uhum. Eu não vou assim, se eu não vou seguida em duas coisas, não ia, né? Ah, não vou no culto ou não vou no grupo, ela me chama. Tá tudo bem aí? Olha, eu senti assim. E aí, se ela sente alguma coisa que o senhor fala pra ela, ela já me chama atenção. Não, vem aqui, então vamos conversar. É assim, né, Cláudia? Ela sempre diz: o inimigo vai botar na tua cabeça que, um dia que eu não vou, outro dia que eu não vou, e quando vê tu não tá indo, quando vê tu tá com vergonha dos irmãos porque faz tempo que tu não vai, e quando vê tu tá afastado dos caminhos do Senhor. Então, tipo, o Senhor sempre usa bastante ela nesse sentido, quando era preciso, graças a Deus. Agora eu E, tô bem firme no caminho, nos caminhos do Senhor. Cláudia, se tu for olhar assim agora pra tua vida, pra tua família, pra tua relação com Deus e pra ti há uns anos atrás, quais são as maiores diferenças assim que tu viu que Cristo fez na tua vida? Eu acho que calma, né? Eu nunca fui uma pessoa assim tão calma de pensar antes de agir, brigava muito, né? Eu queria muito brigar por qualquer coisa, eu já queria uma briga, e hoje, graças a Deus, Deus tirou isso de mim, né? Eu consigo perdoar. Para mim, hoje em dia, acho que perdoar é uma das coisas que, me fez tal coisa, tá tudo certo, então eu vou perdoar, Deus manda perdoar, eu vou perdoar, né? Porque eu não quero criar raiz de amargura dentro de mim. A tristeza, a ansiedade, o medo, todos esses sintomas que eram tão frequentes dentro de mim, né? Hoje, às vezes, é claro, a gente é humano e às vezes quando vem alguma coisa que vem tenta balançar o barco, né? Que tu fica ali, que dá que medo, ou meu Deus, será que isso vai dar certo? Então, eu já sei aonde recorrer, né? Que vai na Bíblia, vai num desses livros que a gente tem um manancial, né? De leitura. Vou orar, falar com o Senhor, né? Pedir para Ele, e é muito, 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 muito bom. Ontem, inclusive, eu estava no culto e aquela angústia, assim, às vezes tu não sabe o porquê, né? Que tu tá com aquilo ali. E aí eu me ajoelhei ali na hora de orar, até na ceia, e eu disse: Senhor, eu tô com essa angústia e eu não quero estar com essa angústia. Eu disse assim: eu não tenho porquê de estar, graças a Deus, né? O Senhor me supre em todas as coisas, né? Então, eu quero chorar agora e quero que isso passe, eu falei pra ele, né? E aí, desabafei, e a hora que eu levantei meus joelhos, tava aquela coisa leve, assim, que tu consegue respirar, assim, e tu só pensa assim: obrigada, Jesus, porque é tu. Tantas vezes, né, a gente prolonga isso. Ai, meu Deus, chora, fica irritado, porque daí se tu tá angustiado, tu se irrita, te irrita com as pessoas, tu briga com as pessoas, e é tão fácil que o remédio tá tão perto, né? É só a gente orar. Então, eu vejo isso, assim, em mim, que antes não era nada disso, então eu já angustiava, já queria brigar, já queria guerra com todo mundo, e hoje, graças a Deus, não é isso que eu quero, né? Eu quero paz e Deus na minha vida. Incrível, né? As maneiras que o Senhor vai nos tocando, né? Porque desde a da infância, muitas pessoas têm esse contato assim, né? Ah, ia na igreja porque alguém convidava, porque a mãe levava, porque recebeu o convite de alguém, né? Só foi lá por ir. E naquele momento o Senhor talvez já colocou algo lá dentro, né? Algo para te preparar para que quando recebesse um convite, quando abrisse uma porta para ti de fato ter esse encontro com Ele, tu já está pronta, né? Tá aberta a isso e o Senhor coloca as pessoas que é necessária à nossa volta, né? Para nos auxiliar, para fazer um convite. Então, por isso é muito importante, né? Quem tá ouvindo, se tem uma pessoa em volta, né? Que talvez tu nem conhece, mas dar esse testemunho, falar do Senhor, né? Falar que tu é cristão pode ser uma porta já, né? Pra pessoa se sentir à vontade ou pedir um auxílio, né? Ou até mesmo querer conhecer a igreja, né? Mas a gente precisa ter esse ponto, né? De falar, de fazer aquilo que Cristo faria, né? Pra poder também tocar as pessoas que estão à nossa volta. A gente já tá quase chegando ao final, mas eu queria que tu deixasse umas palavras pra quem ouviu o teu testemunho. Então, acho que um conselho, assim, que
eu gostaria de falar para todas as pessoas que puderem, assim, venham para os caminhos de Jesus, né? Sejam seguidores fiéis de Jesus, abram as suas Bíblias, leiam suas Bíblias, falem com o Senhor. Ele é o único caminho, né? Eu, há 4 anos atrás, não queria mais viver, eu não queria mais existir, eu fazia coisas terríveis, assim, que hoje eu peço para o Senhor. Não quero ficar triste por me lembrar, mas eu quero me lembrar que é para mim saber da onde eu não saí e nunca mais querer voltar, né? Então, Jesus é o único remédio, ele é a nossa salvação. Não existe outro caminho que seja bom, né? Que não seja nos caminhos do Senhor. Então, se tu tiver a oportunidade, aceita Jesus no teu coração, que com certeza todas as outras coisas ele irá suprir. Cláudia, muito obrigada por contar teu testemunho aqui, um pouquinho da tua história. Obrigada eu, então, pelo convite. Deus abençoe. E obrigada a todos que conheceram aqui a Cláudia comigo e um pouquinho do testemunho da história e da caminhada dela com Cristo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.